Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. Filipenses capítulo 3. Se você está sem Bíblia, vai de carona com quem está perto de você. Acompanhe a leitura da palavra. É muito importante você estar sintonizado com a palavra. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me com ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos os que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes em seu corpo glorioso. Amém? Vamos orar? Eu queria que, nesse momento de oração, você pensasse em uma pessoa que podia estar aqui com você hoje e não está. Uma pessoa que podia estar aqui hoje e ela não veio, ela não está. E você vai orar por essa pessoa agora. Você vai colocá-la diante do altar do Senhor. Em nome de Jesus. Coloque ela diante do altar de Deus agora. Em nome de Jesus. Essa pessoa que precisa ser alcançada pelo poder de Deus. Essa pessoa que precisa ser tocada. Talvez essa pessoa precise de uma cura. Ela não pode estar aqui porque está doente. Então coloque ela diante do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora. Oramos primeiramente pela palavra do Senhor, para que ela seja viva e eficaz na nossa vida, que seja, Senhor, mais cortante que uma espada de 2 gumes, que seja, Senhor, um martelo que esmiuça a penha, que seja, Senhor, em nome de Jesus, apta para discernir, para dividir alma e espírito, junto e medula. Senhor, que essa palavra hoje penetre fundo no nosso coração, e que em nome de Jesus, Senhor, a gente possa obedecê-la em todos os aspectos.
Pai, também oramos, Senhor, por essa pessoa que queremos ver aqui, Senhor, que não está conosco hoje, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja tocando agora no seu coração, Pai, em nome de Jesus, e dando uma fome e sede pelo Senhor sobrenatural. Pai, que em nome de Jesus nós sejamos os instrumentos para fazer com que essa pessoa chegue até o teu altar, Senhor. Usa a nossa vida como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Tu sabes quanto amamos essa pessoa, o quanto ela precisa do Senhor. Por isso, Senhor, usa a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Queremos ser os teus porta-vozes, Senhor, para que elas sejam alcançadas pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então, você orou por essa pessoa e você vai ter a incumbência de convidá-la a estar aqui na semana que vem. Amém? Escutei 2 amém só. Amém? Amém. Glória a Deus. Convide ela. Você já orou por ela. Você já regou o terreno. Agora vai plantar semente em nome de Jesus. E vai florescer em nome de Jesus. Queridos, nós tomamos decisões na nossa vida todos os dias. Decisões maiores, decisões menores. Desde que massa de tomate a gente compra para colocar no macarrão, até decisões que comprometem toda a nossa vida, como casar, por exemplo, ou a profissão que a gente vai escolher. O fato é que a gente tomamos decisões todo o tempo. E essas decisões, elas afetam a nossa vida de maneira positiva ou de maneira negativa. Depende das decisões que a gente toma. Se a gente toma algumas decisões impensadas, elas vão afetar a nossa vida de maneira negativa. Se a gente toma algumas decisões pensadas, mesmo aquelas decisões que a gente pensou bastante para tomar, dependendo da decisão que a gente toma, elas podem afetar a nossa vida também de maneira negativa. Mas a probabilidade da gente errar, quando a gente pensa e ora em cima de uma decisão, é muito pequena. O mesmo não acontece quando a gente toma uma decisão precipitadamente. Quando a gente faz algo espontaneamente, quando a gente faz algo na carne, como o apóstolo Paulo diz. Quando a gente faz algo assim de sopetão. Né? E olha que interessante, porque no mundo que a gente vive hoje, as pessoas querem que a gente tome decisões muito rápidas. A gente precisa tomar decisões quase que instantaneamente. A gente precisa tomar decisões que afetam a nossa vida quase que instantaneamente. Os nossos filhos cobrando decisões, os nossos cônjuges cobrando decisões, os nossos pais cobrando decisões, os nossos parentes cobrando decisões, a igreja também cobrando decisão. E a gente precisa tomar essas decisões. São decisões que podem afetar a nossa vida. Paulo, nesse texto que a gente leu, ele está tomando importantes decisões. E é sobre essas decisões que eu gostaria de ensinar você, de falar para você essa noite. Quando um pastor vem aqui, ele sobe no púlpito, seja quem for, ele vem não só para ensinar, mas ele vem para aprender também. O fato é que sempre quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo. E isso é muito lindo. Cada vez que eu prego sobre o apóstolo Paulo, me fascina. Me deixa assim extasiado. Não porque ele era melhor que os outros, não por causa disso, não porque ele era o mais bonitinho, não porque ele era o mais inteligente, não. Mas porque ele tomava decisões, e as decisões que ele tomava, ele não voltava atrás. Então vai aqui a primeira lição para a gente. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca volta atrás numa palavra que ele diz. Qual é o peso que tem a sua palavra? Qual é o peso que tem a sua palavra? O meu avô uma vez vendeu o terreno, eu já contei essa história aqui. Meu avô vendeu um terreno uma vez, numa semana. Ele não tinha dado a escritura e não tinha recebido o dinheiro, mas ele deu a palavra dele para um senhor que comprou o terreno dele, era vizinho dele. Esse homem comprou o terreno só na palavra. Ó, semana que vem eu te pago, na outra semana a gente passa a escritura e aquele negócio todo. Só que entre ele pagar, o meu avô, e a escritura ser passada, houve uma mudança no planejamento urbano da cidade e aquele terreno valorizou do dia para a noite assustadoramente. Valia quase 10 vezes mais do que valia quando ele tinha fechado o negócio na palavra com aquele homem. Então, quando aquele homem veio de novo, voltou dali uma semana, falou: seu Antônio, eu vim aqui acertar aquele terreno com o senhor,
mas eu já estou preparado porque aumentou muito. Então eu queria ver com o senhor uma possibilidade de a gente negociar de novo. Ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, a minha palavra para você naquela semana foi tal, e eu vou sustentar a minha palavra. Eu dei a minha palavra. Ele perdeu muito dinheiro, mas ele tinha dado a palavra dele. Então essas coisas hoje são raras. O homem de Deus, a mulher de Deus precisa ser verdadeiro. O homem ou uma mulher de Deus precisa ser uma pessoa de palavra, de caráter. E as decisões que você toma na sua vida, elas não podem ser dúbias. Existem decisões que você toma na vida que são de cunho particular, que cabem a você e a sua família somente. Mas existem decisões que você toma aqui na terra, que você vai prestar contas para Deus. Toda decisão que você toma, você vai prestar conta para Deus. Toda decisão. Então, isso pode fazer você tremer por dentro. Porque as decisões que a gente toma, além de afetar a nossa vida, a gente vai ter que prestar conta. É que coisa interessante. Como é que eu posso tomar uma decisão que afeta a minha vida, que muda a minha vida, se eu não ouço aquele que é dono da minha vida? É mais ou menos assim. Semana passada, a gente ganhou uma máquina de lavar louça. Presente, né? A gente chegou lá em casa, a pessoa mandou uma máquina de lavar louça pra gente. Isso foi milagre, porque a Sara já estava orando fazia 1 ano por uma máquina de lavar louça. Então foi milagre do Senhor, a máquina de lavar louça. E aí aconteceu o seguinte, eu instalei a máquina de lavar louça, só que eu não sabia como é que funcionava. E você sabe como é que a gente é, né? Manual de instrução, para que ler manual de instrução, né? Eu apertei o botão lá e não funcionava o negócio. Eu falei, Mércia, tem algum problema nessa máquina. Não funciona, ó. Você está vendo? Ó, a água não sai. E aí eu abri a tampa e fechei a tampa e botei sabão. Falei, o sabão está errado, eu enchi de sabão no lugar errado e tal. Aí sabe o que eu fiz? Fui para onde? Manual de instrução. Aí eu comecei a ler o manual de instrução, não falava nada de sair água. Eu falei, não, tem alguma coisa errada mesmo, né? E aí, de repente, eu estava ligada, estava acendida, a luzinha estava acesa, piscando, né? E de repente, o que aconteceu? Tchum, começou a jogar água. Eu falei, precisa encher o reservatório primeiro para poder jogar água depois. Se eu tivesse lido o manual inteirinho, de capa a capa, estava escrito lá, eu tinha aprendido. A mesma coisa acontece com a nossa vida. A gente não lê o manual e a gente quer tomar decisão. A gente não lê a vontade de Deus, a gente não sabe a vontade de Deus e a gente quer tomar decisão. E aí o que acontece? A gente acaba se frustrando. Porque faz com que a gente, ao invés de prosseguir para o alvo que a gente deveria prosseguir, a gente fica dando volta. A gente fica batendo a cabeça. Né? A gente fica encontrando poste e fica batendo a cabeça. Olha, se Deus não respondeu a você da forma que você pudesse ouvir, as portas na sua vida vão se abrir na medida que você vai caminhando. Interessante que o Senhor estava junto com o povo de Israel na beira do Mar Vermelho. E o povo começou a reclamar com Moisés porque o faraó estava atrás. Na beira do Jordão. E o povo começou a reclamar com Moisés, porque o Senhor nos trouxe aqui, a gente vai morrer nesse deserto. E aí sabe o que aconteceu? O Senhor falou para Moisés o seguinte, por que vocês estão clamando? Ou seja, por que vocês estão pedindo? Por que vocês estão orando? Manda o povo que marche. E sabe o que aconteceu? Quando a ordem foi dada para o povo começou a marchar, eles pisaram na água, o mar se abriu. O rio se abriu, perdão. O rio se abriu. Então, às vezes, é necessário a gente pisar na água. Às vezes é necessário a gente tomar uma posição por fé. E é melhor você errar tentando do que você passar a vida inteira amargurado sem nunca ter tentado. As decisões que Paulo tomou são preciosas para nós e essas lições eu quero trazer para você. Primeira lição. Olha comigo o versículo 4. Filipenses 3.
Embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Confiança no quê? Na carne. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora preste atenção, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Como perda, por causa de Cristo. Que coisa linda. Primeira decisão que Paulo tomou, ele abriu mão. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: você precisa abrir mão. Amém? Do que você precisa abrir mão? Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Quem gosta de perder? Não. Apesar que tem gente que está mais acostumado do que a gente, né? Por exemplo, quem torce para o Palmeiras está mais acostumado a perder do que a gente. Não é verdade? Está mais acostumado, está mais acostumado. Mas olha que coisa interessante. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Esses dias atrás fui jogar videogame com o Lucas. E comecei a jogar videogame com ele. E eu percebi que ele estava ficando nervoso. Porque eu só ganhava. Eu falei assim, não, tem que dar uma chance pro menino, né? E aí comecei a dar chance para ele. E ele fazia um gol, ele falava assim, você está me dando chance, né, pai? Eu, não, eu sei que está jogando bem. E tal. Ninguém gosta de perder. Nós não gostamos de perder. Mas, na vida, é necessário a gente abrir mão certas coisas. Para a gente poder ganhar, a gente às vezes tem que perder. Às vezes a gente tem que abrir mão. Muitas vezes, as pessoas vêm para a casa de Deus, vêm para a igreja, achando que com Deus ela só vai ganhar. Ela ganha mesmo, mas não do jeito que ela pensa. Ela está achando que ela vai ganhar o que ela sempre quis. Ela está achando que ela vai ter tudo que ela sempre quis. Bom, com Deus agora eu vou ter carro novo, vou ter carro zero, casa nova, vou ter um marido novo, vou ter filhos novos. Ela fala, não, mas eu já estou casado, não preciso de um marido novo. Não, mas você precisa que Deus renove seu marido, aí é diferente. Né? Ou a esposa, ou os filhos. Não, vou ter tudo novo, minha vida vai ser agora um mar de rosas. E de repente isso não acontece, então a pessoa se frustra. Sabe por quê? Porque Deus não vai dar tudo que você quer. Mas Ele vai te suprir em tudo que você precisa. Tudo que você precisa, você vai ter suprido. Mas às vezes não é do nosso jeito. Às vezes não é da nossa maneira. Às vezes o nosso problema é querer dar uma ajuda para Deus. Você quer ver um exemplo? Bem fácil da gente entender isso. Rebeca era mãe de Esaú e Jacó. Rebeca amava Rebeca amava Jacó e o pai, Isaac, amava Esaú. E aí a mãe fica sabendo que o pai vai dar a bênção da primogenitura para Esaú. E o que a Rebeca faz? Opa, meu filho amado é Jacó. E aí o que ela faz? Ela quer dar uma ajudinha para Deus. Ela quer dar uma ajuda para o Senhor. Deus, ele já tinha prometido que ia ser Jacó. Ela não precisava fazer nada. Mas não, ela quis ajudar a Deus. Sabe o que ela fez? Ela armou toda uma situação para o pai poder dar a bênção para Jacó. O pai de fato deu a bênção para Jacó, mas aí Esaú ficou sabendo. O que Esaú fez? Eu vou matar o meu irmão. Pronto, ela já arrumou confusão na família. Sabe o que aconteceu? Jacó teve que ir embora, fugiu. Foi embora, sumiu, desapareceu. E Rebeca nunca mais, presta atenção, viu o filho que amava. Nunca mais. Ela foi para o túmulo sem ver o filho de novo. Agora eu te pergunto, você acha que valeu a pena tentar ajudar a Deus? Acha que valeu a pena? Deus, ele tem propósito na nossa vida. Não precisa a gente tentar ajudar a Deus com as coisas.
A gente precisa só obedecer ao Senhor. Só obedecer. Existem coisas na vida que a gente precisa abrir mão para receber de Deus. Primeiro, olha só, Paulo diz que ele abriu mão do seu status. Olha só, versículo 5. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, verdadeiro hebreu, tem outras traduções que dizem hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, enquanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha a reputação que esse homem tinha. Ele era irrepreensível. Não tinha o que você falasse de Paulo. Não tinha isso aqui para você falar de Paulo. Ele era irrepreensível quanto ao que há na lei. E aí, ele abre mão disso. Outra coisa, ele abre mão da sua religiosidade. Ele era fariseu, mas ele abriu mão. Quantas vezes a gente precisa abrir mão da nossa religiosidade, do jeito que a gente crê? Estava conversando com os meus pais ontem. E a gente estava dizendo como foi duro o processo nosso de conversão. Por quê? Porque todo tempo nós éramos católicos apostólicos romanos, mas éramos fiéis. Porque tem muito católico apostólico romano que é só de boca para fora. Não é verdade? Ele nem vai na missa, não está nem aí. Não, nós éramos de dentro da igreja. Nós éramos lá de dentro. E o que mais chamou a nossa atenção, quando Deus começou a trazer a gente para perto dele, e nesse processo de conversão, o que mais chamou a nossa atenção foi que a gente tinha sido enganado todo aquele tempo. Por que não prega a palavra? Por que não prega a verdade? E a gente estava comentando isso. Por que a palavra não era pregada? Só que quando a gente se converteu, quando a gente tomou a decisão de seguir a Cristo, quando a gente tomou a decisão de mudar de igreja, o que aconteceu? Houve perseguição na nossa própria família. Nossa própria família. Graças a Deus que viemos juntos, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Fomos juntos para a casa do Senhor. Isso foi um milagre, né? Uma semana de diferença. Mas o que aconteceu? O processo, o start foi fácil, a gente tomar a decisão por Cristo. Mas o processo de uma religiosidade que estava embrenhada no nosso coração fazia tempo. O meu foi mole, porque foram 15 anos, 16 anos de catolicismo. Mas a minha mãe e meu pai foram quase 40. E para mudar uma estrutura de pensamento, abrir mão da religiosidade, do jeito que eles acreditavam, não foi fácil. É só um milagre de Deus. Então, você que abriu mão da sua religiosidade anterior, quer dizer para você que você é um milagre de Deus. Você é um milagre do Senhor. Porque a gente abriu mão de coisas que as pessoas não estão dispostas a abrir mão. Elas preferem ficar na religiosidade do jeito que está e ir para o inferno do que viver uma vida com Cristo. Do que realmente viver uma vida com o Senhor. Outra coisa que Paulo abriu mão. Ele abriu mão do seu lucro, olha lá. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa do amor de Cristo. O que ele considerava como lucro, o que as pessoas viam como lucro, ele falou, isso para mim não é nada. Mas, ele diz assim, para mim é como esterco. Você já imaginou? Sua religiosidade, seu status, seu sobrenome, seu dinheiro, tudo. Paulo está dizendo assim, isso é esterco. Não vale nada. Coisa impressionante, né? Paulo abriu mão de tudo porque ele descobriu um valor maior. Ele descobriu Jesus. E aí ele abre mão de tudo. Quando a gente descobre Jesus, é chamada pérola de grande valor. Quando a gente descobre o tesouro escondido, a gente abre mão de tudo, para a gente ter Jesus. De tudo. Eu sei que você precisa abrir mão de algumas coisas. Jesus é o maior exemplo de alguém que abre mão. Ele abriu mão do seu status, de estar ao lado do Pai, para vir, encarnar-se
e morrer, abriu mão da própria vida ao nosso favor. E muitas vezes a gente acha que não pode, eu não vou abrir mão. Você acha que está certo em uma questão e aquilo não pode passar batido, então você faz questão de expor uma pessoa, de humilhar a pessoa na frente dos outros. Amado, você precisa aprender a abrir mão. Precisa aprender a abrir mão do seu caráter, precisa aprender a abrir mão da sua forma de agir, e nós aprendemos isso com Jesus. Quando Jesus queria ensinar os discípulos, sabe o que ele fazia? Ele não expunha ele na frente de todos. Ele chamava eles à parte. Vem cá. Chamava Pedro, Tiago, João. Quando ele queria ensinar algo mais íntimo ainda, ele chamava João. Agora, quando ele queria chamar a atenção de um discípulo, ele não fazia na frente de todo mundo. Então, querido, não faz isso. Não faz isso. Pai, se você tiver que chamar a atenção do seu filho, não faça na frente de todos. Chama ele em particular. Vai lá conversar com ele no quarto dele. A melhor forma de você chamar a atenção do seu filho. Nós precisamos aprender a abrir mão de certas coisas. Segunda coisa que Paulo ensina para a gente aqui, versículo 13. Olha lá. Olha um pouquinho para frente aí. Irmãos, não penso que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: você precisa aprender a esquecer. É fácil esquecer? Especialmente para as mulheres, né? Gente, mulher tem uma memória. O homem chega e fala assim: mas por que você está triste? Aí ela fala assim: nada não. Você fala: foi alguma coisa que eu fiz para você? Não. Eu fiz alguma coisa para você hoje? Aí você começa a vasculhar se você fez alguma coisa naquele dia. Você fala assim: peraí, deixa eu ver aqui. Não, acordei legal, não, foi bom, a gente tomou café junto, fui pra... Será que foi alguma coisa que eu falei? Né? E a gente vai investigando, enquanto a gente está pensando. Foi alguma coisa que eu falei ontem? Não. Foi alguma coisa que eu falei antes de ontem, semana passada? Não. Aí você fala: o que foi então? Você lembra que em 1992, você falou isso, isso, isso? O homem não lembra nem o que ele comeu ontem, ele vai lembrar o que ele fez em 1992? Não vai. Só que a mulher lembra. A mulher lembra. Especialmente se marcou ela de forma negativa. Especialmente. É assim, ela não lembra das coisas boas, mas das coisas negativas, meu, você se prepara. Se prepara, prepara o seu corpo que ela lembra. Ela lembra mesmo e lembra bonito. Então, aí o que você precisa fazer? Você precisa ensinar para ela esse versículo aqui: meu bem, você precisa aprender a esquecer. Gente, isso é um exercício para nós. Quer dizer que a gente vai esquecer tudo que passou? A gente não vai... Não. Deixa eu dizer o que Paulo está querendo dizer aqui. Não tem uma borracha para apagar a sua memória. Não existe isso. Deus não vai apagar a sua memória. Deus não vai pegar uma borracha celestial e vai botar no seu cérebro e apagar aquelas marcas que ficaram. Isso nunca vai acontecer. Você vai se lembrar de tudo que aconteceu, mas aquela lembrança não pode mais te ferir. Aí que é o esquecer. Aí você deixa para trás. Aí você abriu mão. Aquilo não te fere mais. Você lembra daquilo, mas é uma lembrança. Você sabe que ali houve algo que te marcou e que te feriu, mas você abriu mão. Agora, como é que você faz isso? Como é que você esquece essas coisas? Querido, existe uma palavrinha chamada perdão. Você já aprendeu a pedir perdão? Você já aprendeu a perdoar? Esquecer, gente, pedir perdão não é fácil, não. Aliás, é preciso mais coragem para a gente pedir perdão do que para a gente fazer qualquer outra coisa na vida. É difícil a gente pedir perdão. Outra coisa,
As pessoas falam assim, não, eu vou esperar primeiro sentir para pedir perdão. Não. Você não vai sentir para pedir perdão, porque isso não é um sentimento. Pedir perdão não é sentimento. Talvez você tenha que esperar o momento certo. E o momento certo é quando a poeira baixa e a panela ainda está quente. Você não vai deixar 2, 3 anos, 4, 5 passar para você pedir perdão. Não vai deixar 10 anos a coisa passar para você pedir perdão, porque não adianta. E outra coisa, quem pede perdão tem um intuito também de não errar mais. Porque não adianta mais. Hoje você briga com a sua esposa. Estou dando o exemplo da esposa de novo. Você briga com ela, aí você, bem, você me perdoa, eu falei mal de você, tratei você, como chamei sua mãe de cobra, você me perdoa. Tá certo que ela é, mas você me perdoa, Você me perdoa. Ela fala, não, eu perdoo, tal, não. No outro dia ele faz igualzinho. Mas eu não chamei de cobra, eu chamei de jararaca. Mesma coisa. Não tem, gente, nós precisamos entender o seguinte, que o perdão ele tem que vir acompanhado da cura. Eu não vou mais cair nesse pecado. Eu não vou mais cair nessa situação. Eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás. E eu esquecer das coisas que ficaram para trás é eu liberar perdão. E eu liberar perdão é eu ser curado para que eu não caia mais nos mesmos erros. Para que eu não peque mais da mesma forma. E aí Deus precisa entrar com essa cura. E como é que cura isso? Deus ele providenciou para a gente o meio da cura. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o meio que Deus providenciou. Ah, pastor, quer dizer agora que eu vou chegar na folha do pontal e vou colocar o meu pecado lá estampado para todo mundo saber que eu estou pecando daquele jeito para eu ser curado? Não, não é isso. Você vai confessar para o seu discipulador, para a pessoa que te acompanha, a pessoa que está andando com você. E você vai falar assim, querido, eu estou confessando isso, eu preciso que você ore por mim. E você, discipulador, você vai guardar isso bem guardadinho, porque na verdade você é um instrumento de cura e não um instrumento de propagação de pecado. Deu para entender? Tem coisas que os meus discípulos contam para mim que eu não conto nem para minha esposa. E não conto mesmo. Ela fala, bem, e aí, está tudo bem? Está tudo bem. Não conto. E nem ela conta para mim das discípulas dela. Mércia, e a fulana? Não. Beleza. Belezinha. Tá bom. Glória a Deus. Tem alguma coisa que você pode me contar? Não. Bom, então. Glória a Deus. E assim vai. Sabe por quê? Porque são coisas íntimas. Se a pessoa ela teve confiança em contar alguma coisa que está afetando a vida dela para você, em nome de Jesus, fecha sua boca e não conta para ninguém. Em nome de Jesus. Se você não conseguir resolver a situação, aí você vai fazer o seguinte, você vai pedir para aquela pessoa se você pode contar para o seu supervisor. Fala, olha, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Vamos lá conversar com o meu supervisor? Aí é outra situação. A pessoa te libera para que isso aconteça. Mas de caso contrário, não. Então o processo de cura é muito simples. Agora a gente precisa o quê? Querer. É uma decisão, eu esqueço. Como é que eu faço isso? Gente, é simples. É o perdão vindo no coração. É o perdão derramado no coração. E como é que eu sou curado nesse processo? Confessando pecado uns aos outros. É o processo de Deus. Eu esqueço, eu abro mão, eu esqueço. Gente, olha, eu mudei de casa há poucos meses atrás. E a gente juntou muitas coisas. No decorrer dos tempos a gente vai juntando muitas coisas. E eu fui juntando. Gente, tinha tanto papel, que eu acho que foi o mesmo tanto de caixa que eu levei para o escritório, de papel, foi o mesmo tanto que eu joguei fora.
Foi umas 5 caixas de papel que eu joguei fora. Coisas que estavam ali só acumulando espaço. E a gente faz isso constantemente, a gente vai lá, limpa a casa. Quem tem gaveta de bagunça em casa aqui? Aí, todo mundo tem, né? Aquela gaveta que você sabe que tudo tá lá. É cortador de unha, né? Pinça, chave. A gente tem essa gaveta da bagunça. Onde está o negócio? Procura na gaveta tal. A gente sabe que lá é a gaveta da bagunça, a gente soca tudo lá dentro. E você sabia que na nossa alma a gente também tem uma gaveta da bagunça? A gente vai jogando tudo dentro da alma. Tudo dentro da gaveta da bagunça. A gente vai jogando tudo lá. E a gente fala o seguinte. Aí, de vez em quando a gente abre a gaveta da bagunça para achar alguma coisa, não é? E a gente não acha, você fala o quê? Você fecha aquilo lá e você fala assim, eu preciso arrumar essa gaveta, não é verdade? Final de semana eu vou arrumar essa gaveta. O que acontece? Se arruma. Mesma coisa na nossa alma, a gente não arruma a gaveta da bagunça. A gente vai protelando. Quando chegar final do ano eu arrumo. Quando chegar no Natal eu arrumo. Quando chegar assim, naquele momento de resolução das coisas, né? Pro ano novo, aí eu vou arrumar essa gaveta da emoção. Querido, sabe o que vai acontecer? Você só vai adoecer. Você precisa esquecer. Abrir mão e esquecer. Pastor, o que eu posso lembrar então? Como diz o Espírito Santo lá para Jeremias. Eu posso trazer à memória o que me dá esperança. É isso que eu posso trazer. Só o que me dá esperança. O que não dá esperança, querido? Eu tenho que descartar. Eu tenho que perdoar, eu tenho que abrir mão. Sabe? Então, a gente tem que ser... Nós não podemos ser como a mulher de Ló. O que aconteceu com ela? A mulher de Ló olhou para trás e virou o quê? Uma estátua de sal. Nós não podemos olhar para trás. Sabe? O passado traz seus males. E a gente precisa aprender a soltar essa ligadura com relação ao passado, deixando o passado para trás. Esquecer das coisas que ficaram para trás. Em Cristo você é nova criatura. Terceira coisa, versículo de número 13 ainda. Ele diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando. Agora não é só esquecer, mas eu preciso avançar. Gente, o mundo passa, as coisas passam, o tempo passa, você não vai ficar para semente. Essa semana eu tive reunião com a equipe da CEPAL, e foi muito interessante. Foi a primeira reunião que a gente teve depois que o pai de um dos nossos irmãos lá faleceu. O pai dele faleceu numa segunda-feira, e a gente recebeu o recado, eu e o Gustavo recebemos o recado. Já era meio-dia, o enterro era 3 da tarde, não dava nem para a gente chegar, era lá em Campo Mourão, e a gente conversando pelo telefone, pelo WhatsApp, mandando recado, olha, a gente está aqui, estamos com você e tal. E essa foi a primeira reunião que aconteceu depois da morte do pai desse colega nosso. E ele chegou lá e nós demos uma oportunidade para que ele pudesse falar. E ele começou a contar a história bonita que ele teve com o pai dele. Aos 13 anos de idade, o pai descobriu que ele tinha pressão alta. E na cabeça daquele jovem de 13 anos de idade, ele tinha que curtir o máximo possível o pai, porque ele imaginava que o pai ia morrer logo. Então, ele disse assim para a gente, com o coração aberto, ele falou assim, olha, esse momento que eu passei com meu pai, eu sem orgulho nenhum, eu fui o filho que meu pai queria ter. E ele foi o pai que eu queria ter. Então eu não tenho nenhum arrependimento do relacionamento que eu tive com meu pai. Pelo contrário, eu só tenho lembranças boas. Tanto que lá no velório eu nem chorei, porque eu só tinha lembranças boas do meu pai. Eu não tinha nada que pudesse dizer assim, puxa, eu me arrependo de não ter feito isso com o meu pai. E eu falei, que história linda. Que história linda. Porque é exatamente isso que a gente tem que fazer, queridos. É esquecer das coisas que ficaram para trás e começar uma história nova com quem a gente ama. Sabe por quê? Porque o tempo passa.
O tempo voa, querido. E a poupança Bamerindos não continua numa boa. Porque o Banco Bamerindos acabou. E sabe o que continua numa boa? São os relacionamentos que a gente tem com as pessoas. E você tem que investir nesses relacionamentos. Você tem que prezar por esses relacionamentos. E avançar significa isso. É esquecer e avançar. Paulo diz, avanço para o que está diante de mim. Israel, quando saiu do Egito, tinha saudade das coisas que ficaram lá. Mas Josué e Caleb, eles olharam para frente, eles olharam para a terra prometida. Há dois grupos de cristãos, os que olham para trás e os que olham para frente. Eu quero te convidar a não ser dos que olham para trás, mas dos que olham para frente. Amém? E quarto e último lugar, para a gente terminar. O apóstolo Paulo diz no versículo 14, prossigo para o alvo. Ele não só avança, mas ele prosseguia. Por quê? O que significa isso? Persistência. Persistência é outra palavrinha que tem que estar assim gravada na nossa mente, no nosso coração. Nós somos hoje uma sociedade de pessoas desistentes. Somos uma sociedade de pessoas que desistem fácil das coisas. Que abrem mão das coisas que são importantes muito fácil. Daquilo que a gente deveria abrir mão, a gente não abre. Mas daquilo que a gente não deveria abrir mão, a gente abre. A sociedade hoje é assim. A sociedade hoje, ela não tem persistência nas coisas. E eu quero dizer para você, é caminhar contra esse pensamento. Se a gente quiser obter, alcançar alguma coisa na vida, não podemos parar no meio do caminho. Você começa uma faculdade e para. Começa um curso e não termina. Eu estava conversando com uma pessoa sobre outra pessoa. Estávamos analisando ela para entrar na Cefal. E a pessoa me disse o seguinte: nós não podemos admiti-lo como missionário. E eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Ele me disse uma palavra que marcou isso na minha vida. Não serviu só para aquele momento, mas serviu para a minha vida. Ele falou assim, ele não fecha ciclos. Aí eu falei, mas o que você quer dizer com isso? Ele começa e não termina. Eu falei, puxa, que coisa interessante. Quantas coisas você começou e não terminou? Quantas coisas? Começa a analisar. Será que você é conhecido como uma pessoa que não fecha ciclos? Que começa as coisas e não termina as coisas? Você só inicia e não consegue terminar, não tem persistência para terminar? Gente, as coisas elas não caem no nosso colo de maneira fácil. Todas as coisas que são preciosas para nós, elas demandam tempo, elas demandam investimento, elas demandam persistência. Imagina você, se na primeira luta no seu casamento você desistisse. Primeira vez que você enfrentasse a cobra, você desistisse. Não é? Primeira vez que você tivesse uma batalha com a sua esposa, falar assim, não vou abrir mão. Não vou querer não. Quero dizer para você que você teria casado mais vezes do que a Elizabeth Taylor. Ela casou 7. Se você abrir mão na primeira luta, meu amado. Será que você é alguém que não fecha ciclo? Quem é você? Será que você consegue prosseguir? A gente tem que prosseguir. Nós temos que seguir para o alvo, nós temos que buscar, nós temos que lutar, nós temos que trabalhar, dar duro até que você alcance aquilo que você deseja, aquilo que o Senhor propôs para você. Infelizmente, as pessoas desistem mais facilmente hoje, desiste de uma vida honesta, começa a roubar, desiste de trabalhar e quer ficar rico com jogo, com juros, ou outro modo mais fácil. Desiste do casamento, se separa, desiste dos filhos, desiste dos sonhos, desiste da faculdade, desiste da vida e se mata. Desiste de qualquer coisa. A sociedade hoje é uma sociedade desistente. E esse estado que está lá fora vem muitas vezes para dentro da igreja. E eu encontro dentro da igreja hoje crente desistente. Pastor, faz 10 anos que eu estou orando pelo meu marido e eu não estou desistindo, porque aquilo é um coração duro demais. Não aguento. Pastor, faz
tanto tempo que eu oro pelos meus filhos. Uma vez eu encontrei uma senhora, ela falou assim: olha, pastor, não aguento mais orar pelo meu filho. E está difícil, eu tenho orado por ele, mas ele não muda. E está complicado. Eu falei assim: tá certo, minha irmã. Eu entendo sua situação. Quanto tempo que você está orando pelo seu filho? Ah, faz 3 meses. Eu falei: mas ó, a senhora carregou ele no ventre quanto tempo? 9. Eu falei: mas com 3 você já quer desistir de oração? Ai, pastor, é muito complicado. A gente encontra desculpa para todas as coisas, meu. Não é verdade? A gente encontra. Querido, nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Não podemos desistir diante das lutas. Paulo prosseguia diante das lutas. Paulo continuava diante das lutas. Deixa eu dizer algo para você, para terminar. No céu, não entra quem chega primeiro. Entra quem não desiste. Nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, se você colocar lá no YouTube, você vai ver essa mulher. Ela correu 42 quilômetros. 42 quilômetros. E nos últimos metros, ela já não aguentava mais. A fadiga era tão grande. O sol em Atlanta, em julho, é muito forte. E ela, quando ela entrou no estádio, para a última volta, ela entrou de lado assim. E ela estava caminhando de lado. E ela nem corria mais, ela só caminhava. E ela começou a dar aquela última volta caminhando de lado. E quando as pessoas começaram a ver aquela mulher dando aquela volta assim, todo mundo ficou em pé no estádio. E começou a aplaudir aquela mulher. O marido veio tentando segurá-la, ela fez assim, que não queria ajuda do marido. O técnico veio de outro lado tentando segurá-la, ela disse que não queria ajuda. Os médicos então viram que ela não queria ajuda, então eles fizeram um cerco em volta dela, simplesmente esperando que ela cruzasse a linha de chegada. E quando ela cruzou a linha de chegada, os médicos estavam ali para ampará-la e levá-la para o hospital. Ninguém lembra quem venceu a maratona feminina de 1996. Mas todo mundo lembra dessa mulher que deu a volta no estádio Cambaliano. Ela chegou. Chegou por último? Não importa. Ela chegou. Ela estava lá. Ela não desistiu. Então não desista. Se você precisa tomar decisões na vida, hoje é o dia. Que você precisa abrir mão, que você precisa esquecer, como você precisa avançar e como você precisa prosseguir. Não é chegar em primeiro que importa. É você chegar. Amém?